Shalom pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos, e dando continuidade ao nosso curso completo de hebraico, hoje vamos à nossa segunda lição sobre as vogais em hebraico. Na verdade, esse termo vogais não é muito bem apropriado, porque como nós já falamos em outros vídeos, o alfabeto hebraico não possui vogais. Então o nome melhor seriam sinais vocálicos. Devemos lembrar também que esses sinais vocálicos, eles existem, eles estão nas palavras, porém, no hebraico moderno, não se faz o uso escrito destes sinais. É interessante que você aprenda os sinais, conheça esses sinais, mas que você comece a memorizar as palavras sem esses sinais vocálicos, porque você não vai encontrar esses sinais nos jornais, nos livros, em Israel e na escrita cotidiana. Ok? Então vamos lá. O primeiro sinal, chamado de kamatz, no caso aqui kamatz gadol, esse nome você não precisa se preocupar agora em memorizá-lo, mas vamos ao desenho dele, tá vendo? O desenho está aqui, olha, como fosse um T, um Tzinho pequenininho, e aqui eu coloquei ele, como é que ele ficaria embaixo de uma letra, certo? Então é um sinal, corresponde à vogal A, olha aqui, ele vai aparecer como um Tzinho pequeno embaixo da letra. Kamatz é o nome dele. E ele vale A. Vamos ver uma palavra com kamatz gadol. Olha aqui. Aqui nós temos uma palavra, a palavra ach. Ach, que quer dizer irmão. Ach. Então, olha o kamatz aqui. Ok? Vamos à próxima vogal. Aqui nós temos também outro A. Se chama patar. Patar. O patar, ele é um pequeno tracinho. Olha aqui, fica embaixo da letra também. Semelhantemente ao kamatz, ele fica embaixo da letra. Ele é um tracinho também. Vamos ver agora uma palavra com patar. Olha aí. Aqui nós temos uma palavra com patar. Palavra bat. Bat. Quer dizer filha. Bate. Filha. Então é escrito com patar. Observe que ela fica embaixo também da letra. Ok? E é um tracinho. Vamos agora ver mais um sinal. Também há. Agora nós temos o que nós chamamos de shivá composto de patar. Em hebraico, hataf patar. Esse sinal vocálico, ele é composto por dois sinais. O patar, que você viu no slide anterior, tá vendo? E mais esse sinalzinho, são dois pontinhos, chamado shivá. Então, por isso nós falamos aqui shivá composto de patar, ou hataf patar. Tá? Então é um patar e mais um sinalzinho chamado shivá, que nós veremos por último nessa aula de hoje. Okay? Então são esses três sinais que indicam o som de A. Okay? Vamos ver aqui uma palavra, ainda antes de rever os três sinais, com o hataf patar. Olha aqui, a palavra ani. Ani, eu em hebraico, ani. Vendo? Olha, é um tracinho com os dois pontinhos que é o shivá. Os dois formam um único sinal. E aqui nós temos a palavra completa. Então vamos rever, né? Olha aqui, o A, como hataf patar. O patar sozinho, bate. E o kamatz, que é um Tzinho. Okay? Esses são os três sinais que representam
a vogal A em hebraico. Vamos ver agora a vogal E em hebraico. Olha aqui, nós temos a primeira, que se chama tseré. O tseré é formado por dois pontos, um do lado do outro. Observa bem. Então, sempre que tiver esses dois pontinhos embaixo de uma letra, nós temos o som de E, tseré. Vamos ver uma palavra com tseré? Olha aqui, ó. A palavra ben, ben, filho em hebraico. Olha aqui os dois pontinhos, ele aparece embaixo do beit. E nós temos aqui o som de E. Vamos ver mais um sinal vocálico com som de E. Olha aqui, nós temos o segol. Segol. Segol, olha, muito parecido com o tseré, só que ele tem um pontinho a mais, formando um triângulo. Então vamos ver uma palavra com segol. Olha aqui, ó, dois segol. A palavra eretz. Eretz. Eretz quer dizer terra, país. Eretz. Ok? Dois, observe sempre, né? Embaixo da letra. Eretz. Muito bem, vamos ver ainda mais um sinal com som de E. Olha aqui, ó. Nós vimos lá o shivá composto de patar. Agora nós temos o shivá composto de segol. Tá? Ou também em hebraico chamado de hataf segol. Hataf segol. Olha aqui. Então, como é que é esse sinal? É o segol. Olha aqui, tá vendo? Aqui o segol. E junto com o shivá, que nós já falamos, veremos ele por último. Olha aqui, o shivá. Então, os dois sinais juntos formam um único sinal, chamado hataf segol, ou shivá composto de segol. Tá? Olha aqui o desenho, e ó, ele aparece todo embaixo da consoante representada aqui. Muito bem, então, nós temos aí o shivá composto de segol. Vamos ver uma palavra com hataf segol, o shivá composto de segol. Olha aqui, nós temos a palavra emet, emet, verdade, emet. Observa aqui, olha bem, nós temos então o sinalzinho do E. Aqui nós temos um segol, e o segol composto de shivá, ou hataf segol. Ok? Agora vamos ao último desenho, ao último sinal vocálico de hoje. Hoje veremos apenas as vogais A e E, no próximo vídeo veremos I, O e U. Olha aqui, ó. Agora sim nós temos o shivá, chamado de shivá simples. Nos outros dois shivá, nós vimos shivá composto. Shivá composto de patar e shivá composto de segol. Aqui nós temos ele sozinho, chamado de shivá simples. Esse shivá simples, ele realmente é um complicador no hebraico, principalmente no hebraico moderno. Por que eu vou dizer isso para vocês? Esse shivá simples e o shivá, os dois shivás que nós vimos compostos, eles não são considerados como uma vogal plena, eles são considerados como semivogais, se é que a gente pode usar essas nomenclaturas. Na verdade, ele é uma vogal que perdeu som. O som dele é um som abreviado, ou pelo menos deveria ser um som abreviado. No caso do shivá simples, ele muitas vezes, ou quase sempre, nem é pronunciado. E quando pronunciado, ele deve ser pronunciado rapidamente com um som de E. Eu vou dar exemplos aqui para vocês do shivá simples pronunciado e não pronunciado. Existe uma regra para pronunciar o shivá. De uma forma rápida, evidentemente, com um sonzinho de E, mas essa regra, na prática, ela não costuma funcionar. Bom, mas de qualquer jeito eu vou falar a regra.
Quando um shva, eu vou colocar aqui para vocês a próxima palavra. Olha aqui, ó. No nosso caso aqui nós temos a palavra lechaim. Lechaim, saúde, em hebraico, brindando, né? Saúde, lechaim, então se pronuncia assim. E observa que essa palavra ela é formada com shva simples, e eu pronunciei o som um E para ela. Ok? Então a regra diz o seguinte: quando um shva estiver ligando uma consoante a outra consoante numa mesma sílaba, que é o nosso caso aqui, ele deve ser pronunciado. Mas quando ele estiver no final da sílaba, e eu vou mostrar aqui para vocês uma palavra no final da sílaba, aqui por exemplo ele está no final da sílaba, ele não deve ser pronunciado, ele é um shva mudo, também chamado de shva secante. Então aqui eu não posso ler esse som aqui de maneira nenhuma com som de E. Eu vou ler aqui talmid, talmid, ok? Sem nenhum som. O L aqui ele é completamente mudo. Nesse caso, a sílaba terminaria aqui e esse shva seria mudo, ok? Shva seria mudo, não teria som. Bom, mas qual é o complicador que eu gostaria de destacar para vocês? Vamos ver uma outra palavra aqui. Olha, aqui nós temos a palavra brit. Brit. Olha, pela regra, deveríamos ter um sonzinho de B aqui, ainda que leve brit. Brit. Porém, no dia a dia, esse shva, ele foi perdendo esse som, e atualmente no hebraico moderno, quase sempre ele não é pronunciado. Depende muito da consoante que está aqui antes dele para ele ser pronunciado. Se é uma consoante que você não consegue fazer a ligação direta com essa, acaba se pronunciando o E, como é o caso aqui de lechaim. Mas quando essa letra consegue se juntar próxima, nesse caso aqui, ó, brit, então ele acaba sendo negligenciada a sua pronúncia. Ok? Então, a dica que eu dou é: ouça as pessoas falarem, pronunciarem as palavras, e aí você pronuncia ou não o shva, que ele pode ser shva sonoro ou shva mudo. Ok, pessoal? Então hoje nós vamos ficando por aqui, só com essas duas vogais, A e E, e no próximo vídeo nós falaremos das três últimas vogais, I, O e U, e como elas vão aparecer nas palavras em hebraico. Shalom, uleitraot.